Mas Galileu nem teve chance de convencer Bellarmino. 3 dias antes de seu encontro planejado com o cardeal, o Santo Ofício da Inquisição reuniu-se no Colégio Romano para votar as teorias de Copérnico. Os teólogos se envolveram e deram sua opinião profissional sobre a questão. E essa opinião profissional é que a proposta de que o Sol é o centro do mundo e de que a Terra gira em torno do Sol são propostas, segundo as Escrituras, hereges. A votação foi de 11-0. A hipótese de que a Terra se movia era tola e absurda. A crença de o Sol ser o centro do mundo era uma questão de heresia formal. O cardeal Bellarmino usaria seu encontro com Galileu para entregar o édito. Galileu será instruído, formalmente, a não defender a posição de Copérnico. E mais, na decisão afirma-se que se Galileu recusar-se a obedecer, vai ser silenciado. Galileu é forçado a se voltar contra Copérnico, cujo trabalho é adicionado ao Índex de Livros Proibidos. Quando os teólogos simplesmente pensavam em proibir o livro de Copérnico, eu o defendi. Então, aqueles cultos cavalheiros proibiram mesmo o trabalho, declarando que suas opiniões eram falsas e contrárias à Escritura. Sabendo, como eu, que isso sempre nos obriga a aceitar as decisões das autoridades guiadas por uma compreensão mais elevada do que meu humilde cérebro jamais poderia ter. Eu declaro minha defesa anterior como um conceito meramente poético, um sonho, uma fantasia minha. É simples quimera. Galileu estava certo de que podia fazer a igreja aceitar sua nova astronomia. Mas, em vez disso, a situação tinha ficado muito pior. Com uma assinatura, a igreja tinha banido Copérnico e, por enquanto, havia calado o maior cientista da Itália. Se havia uma luta entre religião e ciência, a religião vencera o primeiro round. Poucos meses depois da colisão de Galileu com a igreja, sua filha mais velha abraçou um de seus mais antigos rituais. Renunciou às suas posses terrenas, entregou seu nome Virgínia e escolheu para si o nome de Maria Celeste. Por tradição, um nome sussurrado para ela por Deus. Você entrega sua vida a Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo? Sim, eu entrego. Acho que ela escolheu o nome Maria Celeste porque ela era muito interessada nas estrelas. É claro que não é um nome absurdo para uma freira. Poderia ter sido escolhido totalmente em um contexto religioso e ainda assim faria sentido. Mas ela era tão inteligente que sinto que é certo que essa foi a intenção dela. Aqui está a tua serva, nossa irmã. Eu sou Maria Celeste, para a glória de Deus, e serei fiel a esta família religiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em
Embora suas vidas fossem difíceis, muitas das jovens inteligentes escolhiam mesmo o convento, porque sabiam que seria um lugar onde poderiam pensar e escrever, e elas teriam mais status na sociedade do que poderiam ter, mesmo como mulheres casadas e com filhos. Galileu era um bom católico e não tinha interesse em combater a igreja. O que ele queria mesmo, desde o começo de seu apoio público a Copérnico, era levar a igreja a uma compreensão da teoria e da total falta de ameaça que essa teoria representava para a igreja. Se a igreja assumisse uma atitude defensiva sobre uma coisa que parecia ter uma boa chance de ser verdade, a igreja enfrentaria o constrangimento. Galileu expressou sua frustração em cartas francas para seus amigos e colaboradores. Banir Copérnico, quando sua doutrina é reforçada diariamente com muitas observações novas, me parece ser uma contravenção da verdade, escondendo e suprimindo-a, quando ela está clara e simplesmente revelada. Apesar dos avanços de Copérnico, mesmo quando suas teorias estão envoltas em mistérios tão sublimes e conceitos tão profundos que centenas das mentes mais capazes não os compreenderam. O cardeal Bellarmino pode ter fechado a porta para Copérnico, mas sua filosofia deixou uma pequena fresta para Galileu entrar. O cardeal Bellarmino tinha argumentado que a igreja pode mudar de opinião, mas só se houver prova real de que a Terra gira em torno do Sol. A igreja não aceitava a afirmação de Galileu de que as fases de Vênus provavam que o Sol era o centro do universo. Então ele começou a procurar provas físicas de que a Terra estava se movendo. Desde sua juventude em Veneza, quando o nível da água podia subir ou descer muitos centímetros por dia, Galileu tinha desenvolvido um interesse pelas marés. Assim como a água se move para frente e para trás em um recipiente em movimento, Galileu raciocinou que a Terra, como um recipiente gigante girando em torno do seu eixo, poderia fazer as marés subirem e descerem 2 vezes ao dia. Ele acreditava que o movimento de maré, um corpo de água como o Mediterrâneo, poderia oferecer provas de que a Terra se movia. Fazer a água contida na bacia do Mediterrâneo se comportar como o faz está além da minha imaginação e talvez da de qualquer outro que se aprofunde um pouco mais nessas reflexões. Alguns dizem que Aristóteles, depois de observar as marés por um longo tempo de alguns penhascos, mergulhou no mar em um acesso de desespero e destruiu sua vida por causa desse mistério. Até esse ponto ele tinha sido ousado. Em 1616, ele fez circular, entre alguns cardeais, um tratado sobre as marés, no qual ele argumentava que essa era uma prova real, física, de que a Terra se movia. Ele pensa com entusiasmo, com paixão, que essa é a chave para provar, para demonstrar os movimentos da Terra, observando os movimentos das marés. Agora sabemos que isso é incorreto, mas ele pensou que era a resposta. Pela primeira vez, a intuição de Galileu falhou. Embora um elo entre as marés e as fases da Lua houvesse sido observado durante séculos, Galileu rejeitou a ideia. Para ele, a sugestão de que a Lua podia influenciar os acontecimentos na Terra era assunto de astrologia ou ocultismo. A busca de provas físicas da rotação da Terra levaria mais 200 anos. Eu não sei. Que bela expressão é essa? Tão cândida em sua sinceridade, é melhor do que as explicações ocultas oferecidas por certos filósofos. As pessoas que podem raciocinar bem são em número muito menor do que as que podem raciocinar mal. Se raciocinar fosse como atirar pedras,
Vários pensadores poderiam ser melhores do que um, mas o raciocínio não é como atirar pedras. É como correr. Onde um único corcel bárbaro, galopando, ultrapassa facilmente uma carroça puxada por 100 cavalos. Se, como um corcel a galope, a Terra estiver se movendo pelo espaço, por que não podemos sentir o movimento? Galileu ateve-se ao paradoxo de que a Terra poderia girar rapidamente sobre seu eixo, originando o dia e a noite sem as pessoas sentirem o movimento. O que é muito empolgante em Galileu, e a gente vê exatamente o mesmo em Einstein também, é a forma como ele descobria o que parecia ser totalmente impossível. Ele disse: nós temos a evidência incrivelmente forte de que a Terra não se move. Tudo o que nossos sentidos nos dizem é que a Terra não se move. E, no entanto, Copérnico tem argumentos muito fortes da astronomia para sugerir que a Terra se move. Então, Galileu diz: isso realmente deve nos dizer alguma coisa muito profunda sobre como a natureza funciona. Então ele pensou em uma experiência intrigante. Usou um cavalo para representar o movimento da Terra. Se o cavaleiro deixasse cair uma bola enquanto estivesse parado, a bola, é claro, cairia direto, tocando o solo ao lado do cavalo. Mas o que aconteceria se o mesmo cavaleiro deixasse cair a bola com o cavalo galopando? Na experiência de Galileu, o movimento para frente do cavalo seria comunicado à bola pela mão do cavaleiro. Ao ser largada, a bola continuaria a se mover para frente e ainda assim cairia ao lado do cavalo, assim como fez quando o cavalo estava parado. Para Galileu, quando o cavalo e a bola compartilharam o mesmo movimento, era como se o movimento não existisse. Se a Terra estivesse se movendo, seríamos levados com ela sem consciência do seu movimento? Existe um tipo de princípio de relatividade onde, se você estiver se movendo com a Terra, tudo compartilha o mesmo movimento. Não só a Terra está se movendo, mas eu compartilho desse movimento também. E, portanto, está tudo escondido. É provável que tenha sido a primeira experiência de pensamento realmente grande da física. Na verdade, ele estava tão confiante no resultado que nem se deu ao trabalho de fazer a experiência para provar que estava certo. Apesar dos problemas com a igreja, Galileu ainda tinha o apoio dos Médici. Ele se mudou para perto da filha, em uma vila na encosta da colina, nos arredores de Florença. Florença é uma cidade cercada de colinas. E Arcetri, como os outros, é um lugar onde as famílias abastadas de Florença tinham suas vilas. E também havia casas de fazenda normais, havia conventos, e era relativamente difícil ir para a cidade. E quando a filha de Galileu estava em um convento bem próximo, lá embaixo, ela encontrou para o pai um local ao lado do convento, onde ele tinha campos, tinha azeite de oliva. A filha disse a ele que estava produzindo vinho, mas que ele não devia beber demais. Maria Celeste é realmente extraordinária. Ela vive em um claustro. É isolada do mundo. E, no entanto, ainda tem as mãos em tudo. O mercado imobiliário, os alimentos, os pequenos favores, a lavanderia. Ela nunca perdeu o sentido de ser uma filha italiana zelosa. O velho Galileu queixava-se constantemente de doenças terríveis. Acho que esse ar rarefeito e frio de Florença é muito cruel para a minha cabeça e para todo o resto do meu corpo. Constipação, descarga de sangue, gripes. Os últimos 3 meses
Eu estou em tal estado de desespero.